boa tarde. O meu nome é Maria José Guimarães, eu sou pneumologista em Portugal e a convite da Casa Hunter venho hoje falar-vos um bocadinho sobre a doença de Pompe para assinalar estes dias tão importantes que marcam a presença da doença rara na nossa vida, porque há doenças frequentes, mas também há doenças raras que precisam de alguém que se dedique à causa delas. E eu venho falar sobre a doença de Pompe, porque tem sido o foco, o alvo da minha investigação nos últimos anos. Investigação para pneumologista, porquê? Porque a doença de Pompe atinge os músculos. É uma doença genética, autossómica recessiva, ligada ao cromossoma 17, onde falta portanto, há um gene nesse cromossoma que vai ser responsável pela produção de uma enzima, e essa enzima vai faltar, não é? Portanto, não vai ser sintetizada na quantidade suficiente, daí a doença manifestar-se pela ausência de depuração da gordura na célula muscular, portanto, a acumulação de gordura, não há nada para limpar, porque a enzima falta, e então o músculo vai sendo substituído por tecido adiposo e depois fibrose. Fibrose é a destruição do próprio músculo e o músculo acaba por ficar inativo. Há essencialmente duas formas clínicas muito diferentes da doença de Pompe. O início precoce, que é o início na infância, surge no primeiro e segundo ano de vida, e essa doença é mais grave, atinge o coração e o músculo cardíaco e leva à falência cardíaca e à morte até ao segundo ano de vida, se não for tratado. Portanto, os doentes têm que ser tratados e, felizmente, falar de doença de Pompe é também gratificante, porque existe um tratamento para a doença de Pompe. Apesar de rara e de neuromuscular, quem se dedica a esta causa sente-se feliz, porque pode realmente contribuir para melhorar a vida dos doentes, uma vez que existe um tratamento, que é a substituição dessa enzima que falta. Pode ser dada por via endovenosa, através de uma injeção ou um soro, ao doente e até futuramente, muito provavelmente, de formas mais simples de administração, porque a investigação na área continua. Dizer-vos então que a doença, quando aparece na tenra idade, ela vai atingir o coração e vai levar à morte por insuficiência cardíaca. Depois do segundo ano, aparece então uma doença de Pompe diferente. Quando ela é diagnosticada depois do segundo ano de vida, habitualmente não atinge o músculo do coração, atinge sim o diafragma, que é o principal músculo da respiração, e que a falência desse músculo e da atividade desse músculo vai levar a que as pessoas tenham dificuldade em respirar, que pode ser uma dificuldade leve, ou uma dificuldade mais acentuada, ou uma dificuldade muito grave, em que é preciso usar um ventilador para ajudar o paciente a respirar. Por isso é que a pneumologia, a par de uma equipa multidisciplinar, de muitas outras especialidades, está envolvida no tratamento da doença de Pompe. Nós, em Portugal, a nossa consulta multidisciplinar envolve fisiatras, fisioterapeutas, pneumologistas, cardiologistas, neurologistas, gastroenterologistas, psicólogos e assistentes sociais, porque estes doentes precisam habitualmente de uma abordagem a vários níveis. Abordar só um órgão, não é? Ou só um músculo, quando o atingimento é geral, também não é suficiente. Por isso, está recomendado que a abordagem se faça do ponto de vista multidisciplinar. Um dos avanços, e eu penso que reside aí um bocadinho também a razão desta nossa conversa, é que nós em Portugal fazemos parte da Meta-Berne, da União Europeia. A Meta-Berne é o grupo de peritos da União Europeia para tratamento das doenças raras, e estamos neste momento a fazer um registro de doentes. No meu caso, estou a registrar os doentes com doença de Pompe em Portugal, para que os doentes passem a constar de uma base de dados europeia e seja dada a oportunidade de tratamento, nomeadamente de tratamento aos doentes, a todos os doentes de forma igual dentro da União Europeia. Portanto, isso também tem sido um avanço fantástico. Este registro que cabe ao médico que segue o doente fazer é um registro que vai dar ganhos a curto prazo e que tenta um bocadinho uniformizar critérios para que os doentes sejam tratados dentro da União Europeia todos da mesma forma, ou mesmo se circularem entre os vários países da União Europeia,
serem tratados da mesma forma e pela equipa que está organizada em rede para o fazer. Basicamente é nisso que consta a nossa rede de referenciação. Venho chamar a atenção para o facto de assinalarmos a doença rara nesta altura e de ser importante falar nela, porque no caso da doença do Pompe em concreto, ela tem um atraso de diagnóstico de cerca de 16 anos, não é? Ela tem uma prevalência baixa, há estudos que falam em 1 para 40 mil, estudos mais recentes nos Estados Unidos falam em 1 para 28 mil, mas é uma doença rara, e se nós não pensarmos nela, o diagnóstico vai ser feito muito tardiamente. E aí o tratamento, se a célula muscular já está muito destruída, o tratamento não vai ser tão eficaz. Mas se o tratamento for feito com um diagnóstico atempado, não é? Feito na altura correta, o músculo vai ser capaz de recuperar e as pessoas que não andavam vão ser capazes de caminhar, de correr, subir e descer escadas. Quem já não se levantava vai ser capaz de se levantar sem problema. E isto só é possível quando o diagnóstico é feito corretamente. E para fazer o diagnóstico é preciso pensar na doença. Por isso é que hoje estamos aqui a falar nela. Pensar que a doença do Pompe existe vai levar-nos a um diagnóstico mais precoce e a um tratamento mais precoce também, o que deixa uma mensagem muito positiva para os doentes com doença de Pompe. Muito obrigada.